Muito legal. Vamos entrar no caso Varginha. Então, you wanna talk about the tape? Yes. Please. Antes da gente falar da fita, vamos fazer algumas perguntas só pra gente situar um pouco, tá? Eu queria só colocar uma segunda que foi interessante, dessa visita do José Carlos Pereira. Uhum. Aí nós tivemos a oportunidade novamente de entrevistar ele em 2013. E aí nós fomos a Brasília e ele novamente deu a entrevista para o James falando dos UFOs no espaço aéreo brasileiro. E quando terminou a entrevista, ele não estava com pressa dessa vez, né? E aí eu me lembro que foi tirado, né, os microfones. Ele estava nativo ainda? Ele estava nativo ainda na época. Já estava aposentado, na verdade, mas ainda ele tinha uma influência grande lá, né? E aí ele falou assim que daí o James novamente fez a pergunta mais calma, olha, por favor, diz pra gente o que realmente aconteceu lá, não precisa, a gente não tá gravando, né? E aí eu me lembro que, pra resumir, ele deu uma risada, ele estendeu, ele falou assim, olha, eu não posso falar porque não é minha jurisdição. E nós convidamos ele, eu lembro que pra jantar, ele falou, não posso, né, ir jantar, tal. Daí eu me lembro que até ele pegou assim, brincou o James, meio como se fosse enforcar o brigadeiro, né? Aí ele falou assim, olha, vou falar só uma coisa. Ele falou assim, tem certas coisas que preservam a vida de um homem. Uma delas é ficar calado. Aí ele estendeu. You preserve your life, don't talk. Yes, Yes. exactly. Aí ele estendeu a mão, cumprimentou e saiu. Então aquilo foi mais uma afirmação, um ano depois, de que... But right now you don't want to remind people of that because we want them to talk. Lembre-se, quem quiser Baby, tiver informações, tem aqui na descrição Sorry. do vídeo, né, o endereço, o e-mail e o endereço do X, You wanna live? para falar direto com o Talk. James Well, we Fox. want you to talk. Agora é a hora de falar. É. Tá, Querem mas que vocês falem. como que ele interpretou isso? How did you... How do I interpret that? Yes. Yeah, I mean, I could listen. I speak French and a little Spanish, and so I can pull things. Yeah, but what did you feel? What did you think? About He said that? about he said that. Well, you know, I mean, This stuff is more serious Não, than... a pergunta, acho que a pergunta Look, seria o seguinte: Eric Lopes threatened to everybody, right? And so I'm thinking to myself, Eric Lopes Eric Lopes era has been hiding for 27, 28, 29 years now. He threatened to shoot us on his property. He's probably a nice guy, right? A nice guy. Maybe the threats to him, you shut your fucking mouth, right? Sorry, but and it's real. The fear factor is real. The threats are real. People all these years later are still scared. I mean, we met some people, you know, that are terrified 26, 27 years later. I mean, you know. Who knows what kind of threats they got. Yeah. Ele tava falando... Yeah, who knows? Ele tava falando do Eric Lopes, que foi, né, o cabo da Polícia Militar do Sul de Minas, que estava junto com o Marco Elixerese, que foi o soldado que veio a morrer, né, depois de 27 dias, né, por uma infecção bem estranha. E aí ele tá comentando, né, que, por exemplo, quando eles foram lá, a gente foi lá para entrevistá-lo, ele ameaçou todo mundo de atirar no pessoal, né, que estava lá. Mas a gente não sabe, por exemplo, assim, o que ele deve carregar, né, o que devem ter falado para ele não falar nada, ficar quieto e nunca expor essa situação, né? E ficar Ele nessa tava paranoia louca de... Tá, então uma Isso. pergunta bem É objetiva. Se o James Fox acredita que o medo, ele é real e é justificado, ou se é uma fantasia e uma paranoia. James, do you believe that the fear these people feel is justifiable, Yes. real, or it's a Justifiable. fantasy of the... Or a fantasy. No, it's justifiable. É justificável o medo. Yeah. Tem a razão para ver o medo, né? Yeah. O que ele tem que... I mean, I've corroborar? interviewed people all around the world. I could, for the next 4 hours, if you wanted me to, I can give you cases all around the world where people were threatened. Every tem case, casos every no mundo name. inteiro onde pessoas foram Ameaçado. ameaçadas. Ele sabe que as ameaças são reais. Da Yeah. experiência dele, dos estudos dele todos, né? I mean, the good news is there are more of us coming out now than ever before. A boa notícia é que agora tem mais de nós, né, pesquisadores de ufologia, saindo a campo para falar as coisas do que jamais houve, né? We're living in unprecedented times.
of transparency. Vivendo um tempo sem precedentes de na transparência das coisas. There's an army of people marching behind us. Aí há um exército de pessoas acompanhando essa nossa caminhada. And we have to take advantage of this moment. Tem que aproveitar o momento. It's risky for everybody. It's risky for me. It's risky for them. But let's go. É um pouquinho arriscado para todo mundo, mas está na hora de ir adiante. They can't stop all of us. Agora não dá para parar todo mundo. Yeah. Eles não podem parar nós. Não dá né? pra parar todo mundo. dessa comunidade. Tá. 2 perguntas. Primeira, se o James tem alguma informação, ou vocês, ou o James, se ele tem alguma informação que ele ainda não soltou a público, not released, pode perguntar essa primeira. He's asking if you About Varginha. He's got 2 questions. The first one The is... first one Yes. is if Pergunta, por you, favor. He's good in Portuguese, right? Ele tá torcendo que ele entende inglês aqui. he É, em understands, he português, just hein? pretend Ele he doesn't entende. understand. No, I understand a little bit. I think because yeah. See, if you and Marco, you have information on the, especificamente no caso da Varginha, on the Varginha case that you have not yet released. Yes. 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 So we first time No. here today. No, because it could Yeah, could we can. jeopardize. Yeah. Really? It could, yes. Yeah. It Your could whole jep- operation, your... Yes. Ok. I'd love to talk about it, but it'd be like I might as well in my face. Pessoal, ele tem informações dos estudos deles do caso Varginha, que são inéditas, mas ele não pode falar agora. Ele gostaria de falar para todo mundo, mas isso vai atrapalhar o processo de vocês de busca de mais informações. Né? Exatamente. Esse vazamento atrapalharia, né? And I, I've said this before, and I'd like to say this again as a reminder that this, let's say, how am I going to phrase this? This story is way more important than any one of us. This is every man, woman, and child on this planet has a right to know. Ele, I firmly believe that. Inclusive, isso que ele falou, traduz o que ele falou. ele falou que essa história... You're talking about Varginha, right? Yes. Essa história de Varginha, ela é mais importante do que a vida de qualquer um de nós. Porque é uma história que a humanidade merece ficar sabendo. Então ele considera que é uma história maior que os riscos que nós corremos aqui. Eu queria só... Are we gonna sit on the sidelines and die with one of the secrets that could change the course of history, or are we gonna be brave and come forward and tell the truth? Se a gente vai ficar sentado em cima do muro e deixar a maior história de todos os tempos vazar pelos nossos dedos, ou se a gente vai fazer alguma coisa a respeito. And That's perfect. I want the grandchildren. If you think about your grandchildren and the kind of world that they want to grow up in with secrecy, or do you want them to grow up with transparency and the truth? Se você quer um mundo onde os seus netos vivam num ambiente de transparência de informação, ou se você quer que eles vivam num mundo de segredos. I just finished a film called The Program. There were a number of people that participated in that film. And they said to me, I'm doing this for my grandchildren because I now have a target on my back. Ele falou que ele tá fazendo um filme, é um longa-metragem? É isso? Ele fez, agora foi lançado no dia 16 de dezembro, o programa. O programa. É um Isso, longa-metragem? é um Onde é que documento. encontra? O documentário está disponível nas plataformas da Amazon, aqui no Brasil, Apple TV e iTunes. Muito bom. O programa. O programa está número 1, de mais assistido. Ah, que nos legal. últimos. Bom, É parabéns, muito congratulations. bom documentário, gente. Tratou tudo dessa programa? nova... O programa. The Program. Assisti. Yeah, maybe we can show them the trailer, or they can later watch the trailer. Great. Yeah. E várias pessoas que participaram desse filme disseram que fazem isso pelos netos deles. Uhum. Porque eles já estão com um alvo nas costas para levar flechada ou outras coisas. Ou seja, correndo perigos de estar participando de um projeto desse, mas que fazem isso pelas gerações futuras, né? Isso. Uma coisa que eu queria colocar aqui, já aproveitando, a respeito da fita que eu vi, é o seguinte. No período que eu estava negociando com o rapaz da fita, uma das coisas que eu falei para ele era exatamente essa, que apesar da fita estar com ele, não era direito dele decidir revelar ou não. Ele não era o responsável em decidir se a humanidade tem que ter acesso ou não. Porque, basicamente, o que ele fez foi isso.
Ele decidiu se as pessoas teriam ou não acesso à fita. Eu disse claramente, eu falei, não cabe a você decidir se as pessoas devem ou não ver o material da fita. Não cabe a você decidir. Não é porque ela está com você que você é dono dessa história. Quem é dono dessa história, eu lhe falei literalmente isso. Eu falei, quem é dono dessa história é a população brasileira, é o Brasil. Pode traduzir isso para ele. When Ale was dealing with this guy who said he had the tape, Mm-hmm. VHS tape from ET de Varginha, Mm-hmm. Ale told the guy that it wasn't his right for a decision that he could not make the decision who was able to see the tape or not, because this tape would belong to the Brazilian population. Yes. Because it was filmed inside a public venue, Mm-hmm. which was like a veterinary hospital on a university, and it wasn't his right to To decide. be the gatekeeper. to be Yes, the that's it. gatekeeper, yes. Exactly. To decide who would be allowed to watch it or not. It should be released because, in fact, it didn't belong to him. Belong to all, pertence a to todos everyone. nós. Yeah. Yeah, that's something that I told him. Yeah, and it's true. Yeah. It's true. Can I ask you a question? Yes, last question. Okay, yeah, please. And you can Okay. ask everyone. Yes. So, eu queria que ele dissesse agora, Edu, o que ele viu de mais convincente no caso Varginha. O que ele viu o que ele encontrou de mais robusto que definitivamente convenceu ele. I would say Do caso real. I would say that it's more of all the testimony put together. Testemunho. Is there any one particular piece of testimony I would say, for me personally, that didn't really have any weight in the film? Jose Carlos Pereira convincing that it happened. That was in my head, okay? Looking in the eyes of Military X, who, in my opinion, drove the alien. I look him in the eyes very carefully. You call him Military X? Yes. Yes. Okay. And You know, and we you know, went, we you know went, the real guy. You we know the went, name. oh yeah, we went Yeah. after it. I can't say his name. You can't say he. No, Mhm. but we went after him. We know that's the guy. We know that. What did he do? He He drove the alien. He drove. He was the truck. driving the The truck, alien. the jeep, wherever. Ele pelo Yeah, and I o look. militar. I look in his eyes. I look in his soul. Yeah. Looking in his soul, Oh, and that It's a paranormal. This is It's- paranormal phenomenon, is right? very, To look very, out around it's the soul. very profound. Yeah. Like it's hard to describe what that feels like. But you're looking at someone and you're convinced, fuck, this guy drove the alien. You look at the women, the girls, they're telling the same story. Mhm. Katya, Valkyria, Liliani, Mhm. like very compelling story. They get laughed at and ridiculed and made fun of, and 29 years later, they're still talking about it. And they say They suck. the same stuff. Same that- thing. Okay. Same thing. abraço The pra Kátia, eu falei com ela radiologist that took sexta-feira. the I mean, incredible. You meet these people, you look and you know what it took to get them to come forward. Nobody wanted to come forward. Nobody. Marco works so hard. Ale, a informação que está aparecendo que ele acreditou que é a mais convincente de todas, ele chama de Militar X, Oh, É. né? Ele sabe Isso. quem é, ele sabe o nome, mas não pode dizer o nome. Ah. Que foi o militar que dirigiu o Jeep, É, na verdade, o caminhão, o caminhão que levou a a criatura criatura. retirada Fala. do Hospital Humanitas Yeah. Uhum. para a Escola de Sargento das Armas. Então, na verdade, o Militar X ele foi a principal testemunha militar que revelou da parte militar o que a gente não sabia, né? Inclusive, ele gravou um depoimento em 1996, junto para o Marco Petit, para o Birajara, para o Pacatini, yes. e ele sumiu durante esse tempo todo, e daí eu com o João Marcelo, com outros amigos, conseguimos localizar ele depois de muitos anos. Demorou de 8 a 10 meses para eu conseguir, 8 meses para ele me encontrar pela primeira vez, para a gente ter uma conversa. Não quis contar o depoimento que ele deu em 96, porque eu estava querendo escutar o depoimento dele para ver se batia vários anos depois. Né? Ele queria nos conhecer, aí demorou daí cerca de 10 meses. Ele aceitou a encontrar, e aí ele, mesmo assim, não quis contar a história. E aí eu pedi para que ele, quando o James veio em 2022, para que
ele se encontrasse com o James, porque ele não queria dar um depoimento de jeito nenhum, mediante a cachê, mediante nada na época. E aí, com muito custo, ele aceitou ter um jantar com o James, e aí, em 2 horas de conversa, o James, desse jeito dele, como ele diz, né, que ele olhou na alma do militar X, né, então ele acredita que foi uma das coisas mais importantes, vamos dizer, porque é uma testemunha militar que relata e que viu essa criatura, parte dessa criatura no hospital Humanitas, né, então esse seria um dos principais, assim, que ele conseguiu ver e que falou assim, esse cara não tá mentindo. E esse militar X, ele tá naquelas gravações iniciais que foram feitas nos dias seguintes. Isso. Você sabe, eu acho que a gente falou também, tentaram ver essas gravações, que acho que é o militar X, mais um bombeiro e mais um áudio. São 3 materiais. Sim. Tentaram vender pra gente por R$10 mil. Ah, entendi. Eu acho que eu até sei quem tentou vender pra vocês, eu acho. Mas esses aí, existem mais testemunhos. Mas Acho que eu pedi pro Edu te avisar. Ah, legal. Esses foram os principais. Sim. Na época, sim. Foram os principais depoentes daquela época, né? Esses 3. Existem outros testemunhos militares, tem um que a gente tentou que o James conversasse, mas isso vale para o militar X vir a falar, se deve muito ao James, porque ele conseguiu convencer, coisas que a gente já Mas tem material novo do militar X? I'd like to say a couple things quickly, if I may. Sure. Yes. Any doctors or personnel at Regional Hospital, Humanitas Hospital that are listening to this recording, the time is now. Why? Because the momentum is building, and nobody's getting any younger. Okay, there are 3 congressional hearings in the United States. There's more talk of it today than there was 29 years ago. I mean, it's really getting, more people are coming forward and they're putting their necks out, right? So the power in numbers. So I want to say thank you to the likes of Claudio Covo, Uberajado Rodriguez, Marco Petit, Peccaccini, all the amazing field researchers that have come before us. We wouldn't be having this conversation without them. And all the rest, you know who you are. Thank you, because they deserve a tremendous amount of credit. But it's coming up on 30 years. Today is the 29th anniversary, right? And there's enough eyeballs on this, particularly in the United States. And there's been a lot of people in Varginha coming forward, risking your reputations and maybe more. And we have more power in numbers. So I'm asking you, if you're ever considering coming forward, now's the time. Tá, traduz aí, Edu. Eu quero complementar o que o James falou. O James falou que se você era algum operativo do Hospital Humanitas, algum médico da área médica, enfermeiro, e tem informações, é a hora de você aparecer e passar as informações, porque o mundo todo está de olho nisso, né? E você tem a oportunidade de participar dessa movimentação toda, né? Porque está numa inércia que já não dá mais para parar. Isso. Né? Então, se você tem essas informações, se você esteve lá, se você viu, novamente está aqui na descrição do vídeo, os contatos diretos com o James Fox para você trazer informações novas, né? Fotografias, fitas, filme ainda sem revelar. Sem revelar. Apareceram alguns falando também, né? A mesmos relatos mesmo que a gente vai encaixando, né, no quebra-cabeça, né? Ele também agradece aos ufólogos da época, Claudeiro Covo, o Petit, o Claudeiro Covo, o Pacatini, o Birajara, que começaram, se não fossem eles, a gente não teria esse nível de informações do caso, né? Que ele comentou no começo que é um caso que tem muitas evidências, tem muitos testemunhos, né, e que deixa outros casos, vamos dizer assim, para trás, vamos dizer, em termos de evidência, de relatos. Tá, eu vou colocar um contraponto aqui, e aí você pode traduzir. É o seguinte, todas as vezes que a gente aqui do programa teve contato com alguma informação a ser revelada do caso Varginha, nos pediram dinheiro. Toda vez que se fala do caso Varginha, para alguém vir à tona, trazer algum material, pedem dinheiro. Então virou uma oportunidade
O caso Varginha, infelizmente, virou uma oportunidade financeira. Então eu vou falar todos os casos de vendas que tentaram fazer. Primeiro caso, os 3 vídeos com os 3 depoimentos dos militares da época. Pediram pra gente 10 mil. 10 mil reais. Primeiro caso. Segundo, o caso da fita, que a gente já sabe, que eu já falei, que a gente vai falar mais daqui a pouco. Terceiro caso que aconteceu, negativos não revelados. Não revelados, ainda no Negativos- rolo de filme. Rolo de filme com 16 fotos. Aí estavam pedindo em torno de 30, de 35 mil reais. O que mais? 35 mil reais. Exatamente. For Radiografias. developed Ok. pictures. Radiografias. Apareceram pessoas falando que tinham radiografias de mãos e dos pés da criatura. X-rays. X-rays. Of the- Também, mesma coisa. Estavam pedindo dinheiro. Então, qual é o grande problema que eu vejo? O caso Varginha, infelizmente, se transformou em uma oportunidade financeira. Não só para aqueles que têm materiais verdadeiros, como também para aqueles que querem dar golpes. Então, não sei se ele entendeu, deve ter entendido de partes. O Edu pode. Okay. Então, seria um contraponto que eu estou fazendo a esse momento que a gente What tava... I said is that the Varginha case, Todas as vezes, all the time. every single time that we had here at Paranormal Experience contact with people stating that they had some kind of material, the tape, the VHS tape, and the undeveloped. Like the one he saw. Yes, like Yeah. the one he saw. Like X-rays. Every single one was asking money for it. Yes. So the Varginha case became a source of money for both who eventually really have some material to show, Yeah. and for crooked people who just want to Yes. hoax To scam. Yes. people. Yes. So But witnesses with the eyes. yes. Witnesses with the eyes are scared to say what they saw. Now imagine you have hard evidence, photograph, videotape. Now you have real reason to be scared. Uhum. They do not want that evidence out. Que ele falou. Sorry. They're going to risk coming forward for nothing, zero. They should get paid, in my opinion. Porque ele fala que ele acredita que essas pessoas merecem ser pagas se tiverem materiais de verdade, porque mesmo nas entrevistas que ele fez, olhando olho a olho, é que as pessoas só estão falando, estão falando, estão depondo, ele percebe o medo dessas pessoas em passar as informações. Então você imagina quem pode ter um material muito mais sensível, que é uma fita, então ele acredita que essas pessoas merecem realmente ser pagas por isso. E inclusive o James Fox, aqui neste programa, fez uma video call em que ele ofereceu $200 mil. Do you remember that you have Yes. participated in this? Yes. So, Yes. so let me clarify. If someone comes forward, it's called provenance. So if a doctor comes forward and says, "I shot this video. Here's the video. We have it tested and looked at. It's legitimate." The doctor comes forward with his face, with his name. That's worth $200,000. Now, if somebody wants to do it anonymously, we still need to see the footage. That would be, and completely anonymously, we'd have to look at the footage. That would be between 50 and 100,000, depending on how good it is. Então reafirma a And proposta. that's American dollars. Yes. It's a lot of money. 6 times. Or Yes. Pode falar. Só que a pessoa, por exemplo, ele ainda está oferecendo essa quantia, mas a pessoa, a gente tem que fazer uma análise desses vídeos, Claro. né, desse material, e a pessoa teria que vir a público e dizer, né? E isso valeria $200 mil se a Isso. pessoa, tendo o material analisado e ela se apresentasse, isso valeria $100 mil. Ah, Se ela isso. passar o material sem que ela se apresente, se ela passar anonimamente e o material for validado pela equipe de vocês, isso pode valer entre $50 mil e $100 mil. Isso. Now, the doctors who have the videos, they say 200,000 is, I'm rich, I don't need 200,000. Imagine what 200,000 US dollars can do to help the children in Varginha. You could do housing, you can do medical, you can do education, all with one video. How many people you can help? Think about that.
Se você é um dos médicos de Varginha que tem essa fita ou acesso a essa fita e acha que $200 mil não vai te ajudar tanto, vai resolver muita coisa na sua vida, imagina o tanto que esses $200 mil podem ajudar as crianças de Varginha, as crianças que precisem em Varginha, parte de saúde, educação, né? Você pode fazer isso e pode, agora eu que estou falando, não foi o James, pode entrar para a história junto. Over 1 million reais. Uhum. Yes. Sim. 1.2 million. Vou fazer Yeah, só uma 1.2 pergunta million. polêmica, então, rapidamente aqui, tá? Uma pergunta polêmica. Durante um certo tempo, começou a se espalhar a notícia aqui no Brasil de que o diretor James Fox, você no caso, teria sido sabotado pelo governo americano, ou pelo exército, ou por algum órgão de inteligência americano, que você teria sido sabotado e que você teria falido financeiramente. Então que algum órgão americano teria falido você, quebrado você financeiramente para que você parasse as suas pesquisas e por esse motivo teria esfriado aqui no Brasil a vontade de vender este material. Você consegue traduzir de uma forma... It's a kind of triggering question. Yes. Is it true that some government agency has acted against your financial positions that made you suffer losses, financial losses that maybe almost make you become broke or financially broke or things like that? Eu só vou Is that deixar information deixar a pergunta bem does it clara make aqui sense? para as pessoas entenderem. O que basicamente estavam falando no Brasil que o James Fox, que está na minha frente, estava quebrado, estava falido e que essa proposta de $200 mil não se sustentaria mais. Ou seja, ele não teria mais os $200 mil para oferecer para esta fita. Esse é um boato que aconteceu, que rolou aqui no Brasil e que fizeram com que, então, as pessoas que têm material simplesmente desistissem de querer vender, porque supostamente o James Fox estaria quebrado e falido em uma ação de sabotagem contra ele do governo americano. Foi isso que foi falado aqui. Eu falei de uma forma bem clara. Então, vamos ver se o James Fox conseguiu entender. Did you Yeah, get so- the so- spirit of it? So I said at the time when it was happening, it felt like, right? It's what it felt like. It could be a coincidence. Could be a coincidence. But first time in my career, and to have all my movies under one organization, right? So you have the company either directly or indirectly distributing my films. Every single one of my 5 previous films take all the money, and my films too. It's a long with lawyers and fighting and oh my God. And but it could be a coincidence, but that's what it felt like. Ele diz que pode até ser uma coincidência você citar uma ação do governo, né, para quebrá-lo financeiramente. Mas de fato aconteceu que existe uma empresa que cuida do patrimônio cultural dele, dos filmes, e essa empresa pagava royalties para ele, certamente, Isso. né? E ele sofreu um golpe dessa empresa, Isso. né? E essa empresa pegou todo o material que pertence a ele, os 5 filmes dele, tomou para si isso, e isso teve um resultado financeiro, um impacto financeiro muito negativo para ele, né? Então o que ele diz assim, que pode ser uma coincidência isso ter acontecido, né? Mas que nós, agora também a conclusão. Sim, nossa, claro. Nós podemos talvez chegar à conclusão que houve uma articulação governamental para que conseguissem quebrar financeiramente o James Fox e encontraram, não estou dizendo que é isso que aconteceu, vamos Encontraram uma forma. encontraram uma forma, ó, podemos ir por aqui, conversar com essas pessoas, Isso. que se elas tomarem essas atitudes, ele vai quebrar. E ele vai parar de E ele investigar. vai parar de Isso, vai investigar. Então ele fala que sim, pode ser uma coincidência, mas aconteceu. And Quer complementar? well, I was going to say one final thing is that
I was instructed that I could not talk about it publicly, otherwise they come even worse to me. Oh, So it's like somebody to me, and I can't. Somebody else. I can't say anything about the... because it's called defamation. I don't know what that word is in Difamação, yes. defamation. Difamação. Yeah. Yeah. So I had to very like this, and they. Ele não pode falar qual é a empresa, nada disso, porque senão ele vai sofrer um processo ainda maior por difamação, né? Tá, então a gente pode considerar que tentaram pará-lo, quebrá-lo financeiramente e também calá-lo. Então, assim, foi uma tentativa tripla de parar o James Fox. A gente pode considerar isso. Tá certo ou não? It's a triple try to silence To it. stop I him. don't know. I don't know. That's what it felt like. I don't know. Sometimes I wonder in my head, how is this possible? Yeah. You know, how is it possible? It's what it feels like. Feels like this. Someone do this. to you. Tentando te esmagar. That's what it feels like. But Parece- I can't prove that. É o que parece. Parece que estavam sabotagem tentando, mesmo. sabotagem. That's Mas what ele it não felt sabe like. se Mas isso ele não foi. pode afirmar. Mas com relação à fita, por exemplo, os $200 mil, daí já ele teria esse dinheiro independente se ele fosse quebrar. Por exemplo, porque ele teria outros recursos, outros meios para conseguir isso. Entendeu? Mas Tá. aparentemente, e ele não pode falar muito como Não pode você já falar. comentou, tá? Senão foi instruído a não falar sobre isso. Juridicamente instruído, É, correto? assim, vamos considerar que no mínimo é estranho demais. Yeah, the minimum is very strange, for sure. Yeah. Yeah. Yes. Yeah. Fortunately, when I made the phenomenon and I had some money, I to a house. Oh, And I yeah. say to myself, nobody can take that away. Yeah. Quando At ele, least I hope. quando ele fez o fenômeno, ele montou uma outra empresa que é proprietária do filme, é isso? Não, é Uma- quando Ele guardou o dinheiro em casa. Ele Guardou em guardou casa? Não, ele pegou esse dinheiro e comprou uma casa. Uma Ah, casa grande, tá. porque daí ninguém Eu poderia interpretei tirar como se fosse uma dele. empresa que Tá. agora é o guarda-chuva dos business. Ah, sim. Assim, não. Porque igual a gente estava conversando hoje, por exemplo, o James ele faz os documentários independente. Ele não gosta porque já teve muito na jornada dele de as pessoas fazerem, faça isso, não faça aquilo, não ponha isso, não. Ele fala, não quero saber, dane-se, eu vou fazer o que eu quero, que é um documentário independente, né? Então ele segue meio que nessa linha, assim, de ser independente, ele faz o que ele quer. Não gosta de escutar, por exemplo, se as pessoas pedirem para ele não fazer e ele quiser fazer, ele vai fazer. Não, perfeito. Só peça então desculpas antecipadamente, ou quer dizer, desculpas depois que eu fiz a We pergunta. apologize Se foi uma pergunta indelicada. If it was a not very polite question to... Oh, I don't care. Ok, I'm I sorry don't care. anyway. Yeah, I Falou que ele don't não care. se importa. Ok.